Que Deus abençoe a todos. Estamos com vocês, então, na continuidade da programação da Igreja Universal com o programa Luxemburgo em Direto. E não é apenas um programa, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele continua manifestando o poder dele hoje, da mesma forma como se manifestava no passado. Muitas pessoas, quando se fala Deus, ela fala assim, aí daí eu creio. Mas eu não estou falando desse Deus que está na boca da maioria das pessoas no mundo. Eu estou falando daquele que tem o poder, que criou os céus e a terra. Eu estou falando do Senhor Jesus, que operou milagres, maravilhas, e que disse aos apóstolos para que eles fossem a todos os continentes, a todos os países, e fizessem discípulos, levassem a palavra de Deus. É desse Deus que eu estou falando. Do Deus que você está precisando. Você que está desesperado. Você que está cansado, fugindo. Sabe, olha, vou falar uma coisa para você, né? Muitas pessoas, elas fogem dos problemas achando que deixando para trás vai resolver. Mas o que nós temos notado é que tem pessoas que saem de um problema e depois começa outro. Tem uns que nem saem, né? Jogam o problema para trás e logo surge outro problema. Assim é a vida de muitos. Pessoas que não venceram o seu passado, e é claro, se o seu passado te persegue, então o seu presente não existe. Porque você vai carregar dentro de si traumas, vai carregar dentro de si tudo aquilo que aconteceu com você. Como nós vamos assistir agora esse testemunho verídico da Isabel. A Isabel, ela tentou fugir dos problemas. Segundo ela, foi abusada por um familiar. O familiar a perseguia. O familiar a perseguia a tal ponto que depois que ela se casou, e ela já se casou para fugir do problema que ela tinha na família dela. E ela pensou, bom, vou casar, porque aí vai acabar esse inferno, porque a casa dela era um inferno. Era um inferno com a família dela. Ela falou, eu casando, o inferno acaba. Acabou nada, o marido dela era violento também. Ao ponto do próprio pai ir lá brigar com o marido, esfaquear o marido dela. Uma vida terrível, o marido batia. Segundo ela, o marido chegava a amarrar ela, amarrava os pés e as mãos e jogava ela num quarto, ela ficava lá. Você veja, ela que pensou, eu saindo desse inferno, eu me casando, tudo vai mudar. Meu amigo, não é você saindo do lugar, indo para o outro que vai mudar. Não é isso. O que muda a nossa vida não é o lugar. O que muda a nossa vida não é encontrando uma pessoa, no caso como a Isabel vai contar para vocês. Só Deus é que pode mudar. E foi Ele que mudou a vida da Isabel. Acompanhe essa história muito forte da senhora Isabel. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e ele ameaçava para não contar à minha mãe. Fazia assim certas e determinadas coisas que eu tinha muito medo dele. Quando me juntei pensava que ia ser feliz e afinal de contas foi tudo por água abaixo. Ele amarrou-me como um porco e eu fiquei todo inchado, tudo inchado, pernas inchadas, pés inchados, mãos, braços, tudo inchado, durante uma noite toda. O meu sofrimento começou quando eu era mesmo muito pequenina. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e ele ameaçava para não contar à minha mãe. Fazia assim certas e determinadas coisas que eu tinha muito medo dele. Ele só bastava pôr a chave na porta que eu já tremia por tudo que era normal. Que ele ameaçava de pistola, ele ameaçava que matava. E então eu tinha medo, então eu deixei tudo às escuras, ninguém sabia de nada. Depois, entretanto, quando conheci o meu marido, é que eu consegui lhe contar e ele então chamou os meus irmãos e a minha mãe e disse que tinha acontecido, mas ninguém acreditava. Toda a gente pensava que eu estava a falar mentira. E depois realmente viram que afinal era verdade. O meu marido, à custa de me ter ajudado, ele pegou, ainda se virou ao meu marido e ainda lhe deu uma facada. 17 pontos no abdômen que levou,
por causa do meu marido ter metido fora de casa e de ter acabado com aquela relação da minha mãe. Tanto que ele tem uma cicatriz como se tivesse uma cesariana, é exatamente igual. Depois disso nós juntámos-nos e tudo, e começou a vir os problemas. Coisas que se fazia dentro de casa, às vezes não estava certo para ele, para mim estava, e quando ele via que não estavam as coisas todas direitinhas conforme ele tinha deixado, era o desterro da louça, batia por tudo, por quanto é lado. Só parava mesmo ou quando via sangue, ou então no outro dia perguntava o que é que me tinha feito, porque claro, eu ficava toda esburacada, né? Ficava toda marcada, toda, e pronto, pisada, e foi assim uns momentos assim muito complicados. Cheguei a pensar em divórcio, cheguei a pensar em acabar com o relacionamento, tanto que há uma altura que até queixa na polícia eu fiz, porque ele deixou-me, há uma altura que ele me deixa com um traumatismo ocular, e eu desesperada fui para a polícia, fiz queixa dele, ele ainda fica com suspensão de 2 anos. Durante esses 2 anos ele andou calminho, é verdade, mas quando acabou a suspensão ele ainda me fez pior do que aquilo que tinha já feito. Ele amarrou-me como um porco e eu fiquei todo inchado, tudo inchado, pernas inchadas, pés inchados, mãos, braços, tudo inchado, durante uma noite toda. E eu, olha, vai ser agora que eu vou morrer, lá vai o sofrimento, lá vai os meus sonhos todos por água abaixo. No outro dia, quando ele acordou, olhou para mim e perguntou-me, estás bem? E eu, tira-me daqui porque eu vou morrer. E ele, meu Deus, o que eu fui fazer? E ele próprio a dizer. Na altura nós tínhamos a Beatriz e ela presenciou vários acontecimentos, não os piores, porque eu fazia questão dela não assistir aos piores, mas alguns ela assistiu, o pai a bater à mãe. Eu conheci a Igreja Universal pela televisão, porque o marido já tinha andado, saiu, e nessas alturas, quando tudo acontecia durante a noite, como ele sabia que eu era contra a Igreja Universal, então ele via os programas às escondidas durante a noite. Há uma noite que eu me levanto e ele está a ver e ele mudou de canal. Eu deixo estar, que pode ser aí a nossa mudança de vida. No domingo a seguir nós começámos a frequentar a Igreja Universal. Os primeiros sinais foi uma paz imensa. Eu nunca tinha conhecido nada assim como aqui na Igreja Universal. Algo ali ia transformar a minha vida. Perante todo aquele sofrimento que eu estava a passar, ali ia ser mesmo a minha transformação. Comecei a frequentar, comecei a ir à reunião de segunda-feira pela vida financeira, para nos ajudar também a ter direção, para conseguirmos nunca faltar o dinheiro durante o mês, e quartas-feiras para a busca do Espírito Santo, porque eu ouvia falar, mas não sabia o que era. Tudo começou a ficar mais tranquilo em casa. Paulo, entretanto, ficou sem trabalho. Tudo foi por água abaixo, porque, entretanto, nós, como ele ficou sem trabalho, nós deixámos de frequentar outra vez a igreja. Tudo voltou ao início outra vez, ele começou a bater novamente. Não frequentemente, mas de vez em quando lá vinham uns estalos. Ele voltou a fumar, e eu também. Perdemos casa, perdemos carro, perdemos tudo, a nossa própria dignidade. Nada dava certo. Sempre a pensar que nós queríamos era o divórcio, porque aquilo não ia dar em nada. Entretanto, o Paulo tenta o suicídio. Com medicação, porque ele foi diagnosticado com depressão em último grau mesmo. Ele despediu-se de todos nós, porque sabia o que tinha feito. Ele despediu-se de todos nós, disse que nos amava muito, mas que ia acabar com o nosso sofrimento, porque ele achava que ele era o motivo do nosso sofrimento. E então tive que chamar a ambulância para vir ajudar, porque ele não acordava. Entretanto, tive um amigo nosso, que ele é nosso amigo há mais de 10 anos, faz-nos um convite
para voltarmos, para irmos a uma reunião especial que ia ser. O retorno foi um pouco difícil porque a vergonha era muita. E esse era o nosso sentimento, a vergonha e tudo. Mas quando nós chegámos, toda a gente de braços abertos, até mesmo as pessoas que nos tinham, pensando de nós, nos tinham virado a cara, foram as pessoas que nos vieram receber. Eu quis ter o Espírito Santo porque sabia que essa era a verdadeira transformação e tendo o bem maior dentro de nós, tudo ia transformar e tudo ia caminhando com lutas, com problemas, mas com a direção certa para os resolver. No meu interior, a paz foi a primeira coisa que aconteceu. Na nossa vida, alegria, um lar feliz. O Paulo é curado de depressão. A médica perguntava-lhe o que é que lhe tinha acontecido, que ele ia tão sorridente e com um sorriso de orelha a orelha. E ele então diz-lhe que tinha conhecido Jesus e que Jesus é a solução dos nossos problemas. Portanto, a depressão para os homens lá fora, para o mundo, é impossível a cura, mas para Deus tudo é possível, àquele que crê. Minha vida hoje é feliz, existe amor dentro de casa, existe compreensão. Nada melhor do que ter Jesus nos nossos corações para superarmos tudo. O mundo pode estar a desabar lá fora, mas com o Espírito Santo dentro de nós vamos conseguir. Somos guerreiros. Eu hoje sou muito feliz, muito. Você acompanhou aí há momentos atrás a história da senhora Isabel? Que história de vida, né? Que sofrimento que essa mulher passou. Desde pequena na sua casa, na sua família, no seu casamento, mas você veja, ela se manteve firme, ela confiou, ela ouviu falar do poder de Deus e ela creu, que é o que você tem que fazer agora. O que você tem que fazer agora é crer. Você crer no poder de Deus. Você que está aí desesperado, desesperada, creia. Não foi isso que Jesus falou? Quando ele chegou aonde Lázaro estava sepultado há 4 dias, falou, creia somente. Só tem que crer, mais nada. Ah, mas crer o que é? É colocar a vida na mão de Deus, entregar a vida a Deus 100%. E Deus vai cuidar de você, como cuidou da Isabel. Talvez diga, mas a minha vida é uma vida destruída. Então o que você tem a perder então? Já está destruída, está no fundo do poço. Pega essa vida, crê em Deus, fala, meu Deus, eu entrego a minha vida. Aonde você está aí agora? Faça agora aí onde você está. Aonde você está aí agora, na sua casa. Fecha os olhos, fala, meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti agora. Se o Senhor realmente existe, muda a minha vida. E você vai ver se vai acontecer ou não vai. Faz isso agora. É um desafio que eu faço com você. Ah, mas eu tenho a religião A, B, o seu Deus. Não sei a sua religião, não. Creia nesse Deus. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai visitar a sua casa, não importa o país, não importa a religião, porque Ele é Deus. Se mudou a vida da Isabel, por que não pode mudar a sua? E nós vamos colocar daqui um pouquinho muito mais testemunhos de pessoas que tiveram a vida mudada, tá bem? Aproveito para fazer um convite a todos. Hoje, quarta-feira, nós teremos um estudo especial da armadura de Deus, para você que quer estar guardado, protegido contra todo o mal. Uma proteção por fora e por dentro, em toda a Igreja Universal, espalhada por todos os países desse mundo, tá bem? Procure uma mais próxima de si. Aqui no Luxemburgo, você pode entrar no nosso website, que está aparecendo aí no seu televisor, e você pode ali ver aonde há uma morada mais próxima da sua casa. Até que você que vive nas fronteiras também, você pode ver, tá bom? Se você diz, eu quero participar de uma reunião, eu queria falar com o senhor, pode me procurar aqui no centro do Luxemburgo nessa quarta-feira, eu estarei o dia inteiro aqui. Todo dia eu vou estar aqui no Luxemburgo. Desde as primeiras horas da manhã até as 22 horas, 21 horas, que é a hora que a gente sai da igreja normalmente, tá bom? Eu estarei aqui. A morada, centro do Luxemburgo, próximo à estação dos comboios central do Luxemburgo, número 4, na Praça de Estrasburgo. Você pode participar conosco nesta quarta-feira, tá bem? E participar do estudo e receber uma oração especial, tá bem? Acompanhe mais relatos, mais testemunhos de pessoas que encontraram vida através do poder de Deus. Eu, antes de chegar aqui, andava muito triste.
Andava muito nervosa. A minha vida não tinha jeito. Desde que cheguei aqui, comecei a sentir-me melhor aos poucos. E agora estou melhor. Estou mais alegre. Já não esqueço o dia. Até esqueci o dia, agora já não esqueço. Já tenho vontade de vir. Sinto-me bem. Sinto-me melhor. De quarta-feira é eu ter o Espírito Santo que me guia, que venha para me guiar. Quero receber o Espírito Santo. Procuro, venho à busca dele. Cheguei na igreja desde muito novo, né? Já tenho alguns anos na igreja e vim com a minha mãe, com as minhas irmãs desde muito pequeno e desde então estou firme e forte. Minha mãe, ela foi curada de úlcera, né? Assim que chegou na igreja. Teve outros milagres também, mas ela também está firme desde então, há mais de 30 anos na igreja. A reunião de quarta-feira, para mim, ela é importante para fortalecimento espiritual, para ter mais comunhão com Deus, para ter mais serenidade no meu dia a dia, mais fortalecimento mesmo e comunhão com Deus. A palavra que é dada, ela ajuda no dia a dia com a família, no dia a dia na vida particular, mas sem dúvida nenhuma na comunhão com Deus. Não, desde da minha conversão não perco uma quarta-feira. Você está acompanhando aí aqui atrás de mim, está vendo aí no seu televisor, né? São imagens da nossa reunião no Luxemburgo. Isso acontece em todo mundo, onde você pode ser mais uma pessoa alcançada pelo poder de Deus, tá bem? Porque Deus, ele é onipresente. E nesse momento, ou procurando uma igreja universal, ele vai tocar na sua vida, tá bom? Por falar em tocar, agora é o momento da oração. Você já tem um copo com água preparado? Não ainda? Ainda dá tempo. Prepare um copo com água, se você quiser, é claro. Nós vamos fazer uma prece por todos vocês. Pastor Emerson, que hoje está responsável do nosso trabalho ali de atender as pessoas, Pastor Emerson vai fazer a prece por vocês, mas a gente sempre pede para ler alguns nomes, porque são pessoas que nos ligam com muitos problemas, né? Então, Pastor Emerson, tem pessoas que nos ligaram, Pastor Emerson? Tem? Então tá bom. O senhor podia, por favor, ler aí uns 2, 3 nomes, os problemas que elas têm, por favor, e fazer oração por elas? Exatamente, Bispo Gilmar. Essas pessoas que acompanham o programa de Luxemburgo, elas podem ligar, podem mandar a mensagem, e estaremos aqui com todo o prazer para atendê-las. Inclusive, eu queria registrar a participação aqui de 2 pessoas, Bispo. A senhora Celeste Silva, ela tinha planos de ter uma boa vida e um bom negócio, mas tudo está a correr mal. Corre risco de fechar a empresa. A senhora Ana Maria também pede oração porque perdeu empresa por causa das dificuldades. Isso tem repercutido na família, há brigas e desentendimentos. Tanto a senhora Celeste como a senhora Ana Maria foram atendidas, orientadas e receberam a direção certa. E você que está acompanhando o programa de Luxemburgo, você pode também ligar, mandar uma mensagem, pedir ajuda ou nos procurar. Ainda hoje estaremos ali na nossa igreja de Ettelbruck, número 7, Rue Prince-Henri, ali próximo à estação central dos comboios, ali em Ettelbruck. Eu quero convidar a todos, é momento de falarmos com Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, há pessoas que estão como essas senhoras, passando problemas no trabalho, humilhações, vergonhas. Meu Deus, pessoas que estão a ponto de perder a casa, o apartamento, pessoas que estão desempregadas, a passar necessidades, mas que agora mesmo, assim como, meu Deus, o Senhor tem ajudado tantas pessoas que têm chegado na igreja, ajude essas pessoas, mostre-lhes a direção, tira elas desse fundo de poço, dessa humilhação, dessa vergonha, desse desemprego. Meu Pai, nós oramos por todos e que ao término dessa oração, esta pessoa perceba uma grande diferença. Nós oramos e apresentamos a Ti todos, meu Pai, a Senhora Celeste, a Senhora Ana Maria e todos que ligaram e mandaram suas mensagens. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Tentar mostrar aquilo que
não sou. Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração, com certeza você foi alcançado pelo poder de Deus. Eu creio nisso. Não é em vão que estamos aqui, tá bom? Então, essa oração que o pastor Emerson fez por nós, por mim também, e por todos que acompanham a programação, ela chegou até você. O programa Luxemburgo em Direto está chegando ao seu finalzinho, mas amanhã nós temos programa novamente. E, aliás, a programação não para, né? Tem mais programação para você e, com certeza, mais orações e o poder de Deus vai alcançar você e toda a sua família mais e mais. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.